aqui é a minha devolutiva sobre o seminário apresentado em Sociologia, sobre o segundo capítulo do livro Estado, Governo e Sociedade, para uma definição geral da política. Pelo que eu entendi dessa devolutiva, basicamente eu falo os meus pensamentos gerais, o que eu aprendi, o que mais me interessou dentro do projeto. Então, primeiramente eu tenho que falar que, vendo um dicionário de política do Bobbio, eu fiquei um pouquinho relutante de abordar ele, porque à primeira vista, o dicionário parecia uma coisa muito descritiva, uma coisa que iria simplesmente falar, me dizer o que política é e não ia dar uma continuação a isso. Ia ficar simplesmente na definição, sem nenhuma ação em cima disso. Um exercício puramente descritivo e prescritivo, sem aprofundamento. E foi só lendo o capítulos que eu comecei a entender que essa atividade de escrever o conceito de política é muito importante para a gente entender essa descrição estrutural, esse estruturalismo. É muito importante para a gente entender como a gente pensa sobre esse objeto, como que historicamente a concepção de sociedade civil veio e evoluiu, por que ela foi pensada em primeiro lugar, por que faz essa distinção e qual objetivo ela tem tanto antes quanto agora. Então, sobre o início dela, ela começa dentro da concepção burguesa, do liberal, uma separação do Estado e da sociedade civil. A sociedade civil é uma esfera diferente do Estado, porque ela contém as relações interpessoais, aquelas coisas dos direitos naturais, dos direitos liberais, que não podem ser interferidas com por um poder regulador, por um poder estatal. Ele não poderia intervir nas relações de mercado, na vida pessoal, nas liberdades, etc. Então, essa própria separação entre os dois serve um propósito político burguês, uma proposta política burguesa da não intervenção do Estado. E uma coisa que eu acho muito interessante também é que, ao definir a sociedade civil, que você define também, ou positivamente ou negativamente, quando você define um, você tem que definir o outro também. Então, quando se cria o conceito de sociedade civil, não só vai se criar o conceito de Estado, mas você vai falar como é que ele tem que ser, como é que ele tem que abordar essa sociedade civil e como a sociedade civil tem que abordar o Estado. Então, ele tá 3 definições gerais no início do livro, que elas não mapeiam 100% a nenhum grande movimento, uma grande teoria, uma narrativa, mas elas são boas assim, para a gente compreender o geralzão de como é pensado sobre a sociedade civil. Então, a primeira delas é mais em linha com, não necessariamente a mesma, mais em linha com o justnaturalismo, onde compreende as relações que se encontram fora do Estado. É uma definição negativa. O Estado são alguma coisa, essas relações políticas, administrativas, e fora dele tem a sociedade civil. Tem a segunda definição, que também é negativa, de que o Estado é uma coisa, em que a sociedade civil vai servir para desafiar socialmente esse Estado, para fazer reagir às pressões sociais, às dinâmicas sociais que estão mudando dentro de um espaço. E a terceira é uma definição que ele exemplifica com Gramsci, que entra dentro de uma concepção onde o Estado civil é uma separação das atividades políticas, desse poder político que é concentrado no Estado, mas que a proposta é trazer ele de volta para a sociedade civil, para você ter um empoderamento da sociedade em si, do coletivo.
Então, o que mais me interessou dentro desses conceitos tem a sua análise da historicidade deles, da função política que eles têm em formar as próprias sociedades, mas também tem as relações que a gente pode fazer entre eles, especialmente esse terceiro conceito de Gramsci, que é o que eu mais achei interessante, com o Brasil. O que mais fez sentido para mim relacionar foi o patrimonialismo. Parece meio estranho, pelo menos na minha visão, assim, relacionar a separação do poder político, à primeira vista, claro, separar o poder político no Estado, da sociedade civil, e misturar o público e o privado. Esses dois conceitos parecem que eles são antíteses, mais antitéticos. Né? Mas, para mim, eu acho que faz muito sentido. Porque uma sociedade civil que é alienada do poder político é uma sociedade civil que não tem seus interesses relacionados na aplicação dos poderes. Porque o poder não é uma coisa neutra. Você não pode fingir que o poder não tem cara, não tem direção. O poder é sempre manipulado por alguém, ele é sempre direcionado por alguém e ele serve a alguém. Então, dentro de uma sociedade que não consegue expressar seus interesses, uma sociedade desorganizada socialmente, onde os movimentos sociais que garantem que as demandas e as vozes. Eu fui interrompido ali, desculpa, tive que falar um pouquinho. Esse poder político vai sempre ser direcionado, vai sempre estar a serviço de alguém. E uma sociedade desorganizada que não consegue se mobilizar para deter o poder político, os seus excessos, conseguir manipular o poder político a seu favor, vai ser uma sociedade que sofre os males de vai sofrer os males de um Estado não controlado, de um Estado e de um mercado, bem dizer, que infringem sobre o bem-estar da sociedade em geral. E pelo lado do Estado, quando não se tem a pressão de uma sociedade que quer se ver representada, ou pelo menos não consegue se ver representada nas políticas estatais, se tem uma abertura, a política em si fica à mercê da ação dos políticos, daqueles que detêm a legitimidade sobre esse poder estatal. E quando você tem esses interesses que, eu não dizer assim, não tem rumo, perdeu-se o rumo social que deveria se dar a eles dentro de uma sociedade democrática, vai ter a confusão entre por que é legitimado, por que é dado esse poder político à classe política. Então, as pessoas que se emergem, se estão envolvidas dentro da esfera política, vai ter a confusão, aí que tem a confusão entre o que é público e privado deles. O poder público acaba por servir, a partir daquele momento, os interesses daquele cidadão privado. E, especialmente, como não é mais direcionado para o meio coletivo, o poder público vai ser usado para beneficiar certos cidadãos. Não só os próprios políticos, mas aqueles que são de uma coalizão que suporta, tanto dentro da esfera política contra adversários, em campanhas, coisas do tipo, mas também no resto da sociedade. Então, a coalizão, por exemplo, das elites influenciando os políticos e da classe média. O que se tem ali, o pacto entre esses grupos, envolve a elite ter seus interesses preservados, seus interesses comerciais, a classe média ter um nível de um padrão de vida garantido, num certo nível,
enquanto o governo, os políticos, melhor dizendo, agem em interesse dessas classes, especialmente das elites, e de si mesmos. Tem esse pacto, pelo menos, que eu entendi de umas outras apresentações. E esse pacto dura enquanto, por exemplo, durar o bem-estar da classe média. Então, numa crise econômica, talvez venha assim, um outro candidato e se aproveite da quebra do pacto, da queda na qualidade de vida, e consiga se eleger contra as elites. Mas isso daí quase sempre dura pouco. Eu acho que dá para partir de análises desse tipo dos escritos do Bobbio. Pelo menos começou lá com a definição de política. Então, para mim, do que eu li, foi isso o mais importante. O fato de que, a partir da discussão do o que a gente define como política, o que a gente concebe como o que como as coisas devem ser, ou como a gente escreve as próprias coisas, o que aquilo que é tão normal que é internalizado, que a gente precisa começar a questionar, é a utilidade do livro do Bobbio. Sobre a parte marxista, que eu acabei não falando tanto, o que mais me interessou de novo foi o Gramsci, que ele coloca coisas assim também. Ele coloca mais de uma dialética, ele coloca uma dialética dentro de uma dialética, uma dicotomia dentro de uma dicotomia, de que tipo ele separa o poder, a esfera civil da esfera política, mas também separa a esfera política numa mais coerciva e outra mais suave. Eu esqueci a palavra que ele usa para descrever agora o Bobbio, mas uma que usa da força do poder político e mais uma que usa da sua influência social para legitimar. Uma legitima através do amor e outra legitima através do medo, por assim dizer. Então, para não ficar muito longo, eu vou terminar meus pensamentos aqui, uma coletânea geral do que eu consigo relacionar com o Bobbio. Foi mais ou menos isso.